Na época não tinha, né, Não, 2020? 2020 não. A Não, né? gente abriu em 2022. Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Fórmulas da Saúde. Hoje trouxemos dois convidados maravilhosos. Vamos falar sobre o câncer infantil. Agora, dia 15 de fevereiro, né, é o dia da conscientização internacional do câncer infantil. E trouxemos hoje o Dr. Afonso, que é pediatra oncológico. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Doutor, fala um pouquinho de você, como que você chegou até decidir ser pediatra. Lógico que tem um baita do incentivo aí, né? Mas como que você chegou até aí e a parte da oncologia? Bom, medicina sempre teve, né? Dentro de casa aí com meu pai, né? Toda a nossa história aqui na cidade com o Hospital das Clínicas também. E acaba que medicina foi natural pra mim, né? Fiz medicina em Belo Horizonte. Depois, ali, durante a faculdade, a gente sempre vai vai gostando de alguma coisa, eliminando outras, né? E no fim eu eliminei que eu não gostava muito das partes cirúrgicas. Ficou entre a clínica e a pediatria. E daí as crianças sempre foram um lado que eu gosto muito. E acabei fazendo pediatria. Fui para Campo Grande, fiz pediatria lá, 2 anos na UFMS, lá na Faculdade Federal de lá. E depois eu vim para Primavera, resolvi voltar para Minas, para estudar um pouco mais. E lá em Minas eu decidi fazer oncologia pediátrica. Depois que eu fui trabalhar num hospital de oncologia, eu sempre falo que eu fui meio picado, escolhido. Você foi escolhido, você não escolheu. Mais ou menos assim. É isso, né? Geralmente foi assim, eu trabalhava em UTI, né, na UTI do Hospital da Baleia, que é um hospital basicamente oncológico, ele é especialista nessa parte oncológica. E um dia foi um caso lá, fui muito tocado por aquilo ali. Eu sempre tive uma facilidade de falar de notícias difíceis, de lidar com diagnósticos, né? E com as perdas. Então, e eu acabei sentindo que ali a oncologia é um lugar que é a essência da medicina, né? Eu sempre falo que a medicina começou lá atrás como o cuidar. Depois foi mudando um pouco, o curar é tudo e outras coisas, negócio, mas a medicina como essência é cuidar do próximo, né? E a oncologia pediátrica me trouxe para esse lugar na medicina, que é o cuidar, né? Então, aí foi em 2016, eu comecei a fazer oncologia, eu fiz 2016, 2017, e daí eu fiquei em Belo Horizonte em 2018 e 2019. Nessa época eu trabalhava em Belo Horizonte e ia no Pará também. Nossa, bem ali. Bem ali. Depois, aos poucos, a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Sobre como é que tá o panorama da oncologia pediátrica no Brasil, né? Mas na época eu ia no Pará uma semana por mês. A gente revezava quatro oncologistas, tinha de São Paulo, de Belo Horizonte e tudo, e a gente ia lá. Até que em 2019 eu vim para Cuiabá, para trabalhar no Hospital do Câncer de Cuiabá, convidado para lá. Já estava querendo voltar para perto de casa, né? Fica bem pertinho, né? Aproveitou. Foi ficando por lá. E desde que eu cheguei em Cuiabá, eu pensei numa área que nunca foi uma área muito desenvolvida na oncologia pediátrica, que era tratar os pacientes de convênios também, né? Acabava que a oncologia pediátrica era mais os hospitais, os grandes centros, e era um nicho que não tinha. Não era explorado, não era né? explorado, e aqui no Mato Grosso muito menos. Porque, assim, vamos dizer a verdade, é um lugar que não tem muita rentabilidade, não tem muito dinheiro, né? Os casos são raros ainda, a oncologia pediátrica ainda é raro, no volume é pequeno, mas graças a Deus eu fui investindo nisso e foi dando certo. Fiz uma parceria lá em Cuiabá com o Dr. André e comecei a atender na clínica dele lá na Oncolog e fui atendendo em todos os hospitais, na Fêmea, no Santa Rosa, né? E até hoje, desde 2019 até agora, eu sou o único oncologista pediátrico que atende o Mato Grosso inteiro na parte de convênios. Você tá rodando o Mato Grosso. Assim, eu fico basicamente em Cuiabá e Primavera, né? E Rondonópolis eu também vou algumas vezes, mas a gente
tratam, que são meus parceiros. Uhum. Mas na parte de oncologia pediátrica, eu tenho paciente de Sinop, Sorriso, Nova Mutum, colíder, né? Tem um pacientinho meu de colíder, que vem de colíder toda semana aqui em Primavera para tratar, né? E como ainda é difícil, Sinop é uma cidade super desenvolvida. E vem pra cá. E não tem, né? E então o paciente tem que vir aqui. Mas assim, eu me sinto muito satisfeito, muito honrado, assim, de investir nesse projeto, de estar conseguindo sempre trazer, né, uma melhoria para a oncologia pediátrica e para a pediatria no geral. E para oncologia no geral, né, doutor? Que acabou trazendo a parte oncológica aqui para Primavera também, né, com o Oncoplus. Então a gente... Aí foi uma junção de sonhos, né? Meu pai sempre foi uma pessoa de empreender, de crescer o hospital, né? Nosso sonho. E eu sempre falei, pai, nós não temos que fazer oncologia. Depois eu fui fazer oncologia e daí surgiu essa parceria com o Dr. André, o Dr. José Espila, que ia dar um compramento de Rondonópolis. Falei, vamos fazer em Primavera. Fizemos essa parceria e nossa clínica aí tá ajudando bastante gente aqui em Primavera, as pessoas... a Fernanda depois vai falar um pouquinho como é difícil, assim, o estar longe de casa nesse momento, né? Acredito que a Fernanda deve ter ficado alguns meses fora de casa, depois aquela angústia de, e se tiver que ir para casa, tiver que voltar e tudo, como é que é isso, né? E hoje a gente consegue oferecer isso, né? Aqui, né? Hoje o que faz em São Paulo, Curitiba, é a mesma coisa que eu faço, né? Hoje nós temos uma estrutura, uma preocupação que eu tinha quando eu vim para o interior, principalmente na oncologia pediátrica, era a estrutura das intercorrências, né? Que é a quimioterapia, as infecções oportunistas, né? E hoje a gente está com a UTI pediátrica bem estruturada, com todas as especialidades da pediatria. Isso deixa a gente mais seguro, mais tranquilo para oferecer um tratamento de qualidade aqui mesmo, né? Muito bom. E nós também temos como convidada hoje aqui uma mãezinha especial, linda, a Fernanda Vieira. Prazer, Fer. Obrigada pelo convite, uma honra estar participando. Muito bom ter você aqui. A Fer vai contar pra gente a história da filhinha dela, que também teve um câncer infantil, e a gente queria trazer uma coisa mais real, um sentimento de verdade, como que foi a preocupação, como que descobriu. E o doutor Afonso vai aí nos guiando como que pode abrir os nossos olhos quanto ao câncer infantil. É um câncer difícil de ser diagnosticado, né? O infantil. O infantil em si... é uma doença rara, né? Se a gente for colocar todos os cânceres como diagnóstico, o câncer infantil está em torno de 3 a 4% dos cânceres, né? No geral. Mas apesar de ser uma doença rara, tirando as causas externas, né? Que são acidentes, homicídios, essas questões assim, é a doença que mais mata no Brasil ainda, é o câncer infantil, né? Mais mata em crianças infantis. É o câncer infantil. É em torno de 7,9% hoje, enquanto, por exemplo, doenças respiratórias, pneumonia, é em torno de 6,2%, doenças do sistema nervoso central, em torno de 7,2%. Então, apesar de ser pouco, raro, mas é uma mortalidade muito alta, né? Então, é um tipo de tumor, de doença que a gente precisa realmente ter uma atenção, né? Hoje... Mas é mais fácil uma criança se curar do que um adulto, né? Sim, é isso com certeza, né? Dependendo do câncer, né? Claro. Né? Claro, depende do tipo de câncer, da localização e tudo, mas sim, a criança tem uma tendência a ter uma melhor resposta, né? E acaba que o diagnóstico, às vezes, nós vamos escutar a história da Fernanda, mas o diagnóstico acaba sendo um pouco mais, vamos dizer assim, fácil. Tardio, mas também um pouco mais fácil, porque o pico das doenças oncológicas no câncer infantil é ali entre os 2 e 5 anos. Então, é uma fase que ainda vai muito no pediatra e tudo, né? Então, é uma fase que tem ainda aquela observação um pouco maior e acaba acontecendo, né? O que a gente tem dificuldade ainda é nosso desnível social, né? Essa taxa de mortalidade é muito alta. Aqui no Centro-Oeste também a gente sabe, por causa tem os indígenas, tem uma população muito socioeconômica também que prejudicada, carente, né? Carente. Então, às vezes o diagnóstico chega tardio, né? Mas num meio social médio, baixo,
até o alto, é um pouco mais tranquilo, porque hoje os recursos estão melhores, estão mais difundidos. O Ministério da Saúde propôs mais programas de diagnóstico, de conscientização, diagnóstico do câncer precoce, né? Tem esses meses que faz a gente conscientizar, né? Como agora, dia 15 de fevereiro. Também, lembrando, fevereiro a gente leucemia, a gente também tem, não é a leucemia infantil, a gente dá mais um mês para a leucemia infantil, que se não me engano é setembro, mas a leucemia também a gente lembra nesse mês. Que o leucemia eu acho que é o que mais acarreta a criança. Dos tipos de câncer infantil, individualmente, leucemias e linfomas, né, que são as doenças linfoproliferativas, elas são as mais prevalentes, né, em torno de 39%, individualmente, né. Aí engloba ali as outras porcentagens dos tumores sólidos, que é onde entra o tumor de Wilms, como é como que é o nome Gabriela. da Gabriela, que é o tumor de Wilms, é um tumor renal, né, que é um dos mais comuns. Os tumores do sistema nervoso central também são muito comuns em criança, né, tumores do cérebro. Os tumores ósseos também são bem comuns. Neuroblastoma, que é um tumor do adrenal, que é sempre o diagnóstico diferencial com o tumor de Wilms. Pode ser confundido, né? E ela estava contando o caso dela ali. Ela foi feito. E é sempre para nós é um alívio quando é o Wilms e não é o neuroblastoma. Neuroblastoma mais difícil, né? Neuroblastoma é um tumor bem agressivo, assim, um dos tumores mais agressivos, bem agressivo das crianças. Mas é isso, a leucemia realmente é a que tem mais tem. E como que você descobriu da Gabriela? Quantos aninhos? A Gabriela tinha 1 ano e 7, um bebezinho ainda pequena. Eu falo que o start dela foi porque ela usou um produto de limpeza. No final de semana derrubou no sofá e fez a gente ficar alerta, né? Com medo dela ter ingerido e tal. E isso acho que deixou a gente mais alerta para ela, porque ela era super saudável, comilona. E aí, naquele final de semana, comentei com a pediatra dela, ela falou, não, vamos observar, né? E aí passou uns 2, 3 dias, a gente notou um voluminho abdominal, assim, nas costinhas. E aí marquei pediatra, aí no primeiro momento pensei que poderia ser intolerância à lactose, pelo inchaço, né? Estufamento, Aí passou-se uns dias, consegui o horário com a pediatra. Aí quando ela foi examinar, ela palpou, ela falou, opa, acho que ela sentiu uma massa, né? E aí pediu ultrassom, só que no ultrassom inicialmente não foi detectado a massa no rim, né? No princípio foi sugerido esplenomegalia, um aumento do baço, enfim. E assim foi, né? Um processo, aí fizemos exames, até que a gente, no segundo ultrassom, aí detectou a massa no rim. Ai, que diagnosticaram como tumor de Wilms. Foi o primeiro diagnóstico seu. Foi o primeiro. Aí foi um processo, né? Tomografia. Porque o tumor de Wilms, né? Ele tem essa característica. Né? Ele geralmente ele é assintomático, ele é indolor, né? É diferente do neuroblastoma, que é esse diagnóstico diferencial aí que a gente chama. Por que é diagnóstico diferencial, né? Porque o rim em cima tem a glândula adrenal, né? Por isso que aí sempre se confunde um com o outro. Mas o tumor de Wilms tem essa característica de ser indolor, de não ter febre, de não sentir dor. E vai notar assim, geralmente é a mãe dando um banho, porque geralmente essa idade é uma idade mais prevalente, ali até uns 3 anos, ainda é a idade que a mãe ainda dá banho, ainda troca de roupa, então geralmente é isso. Ou não, ainda usa até fralda, né? Sim. Então, ou assim, uma consulta de rotina, quando o pediatra vai lá, vai examinar, acaba descobrindo, né? É igual ela já sentiu a massa, então já era um grande. Sim, como ela não tinha, ela era bem gordinha, né, grandona, então assim, não houve uma protuberância ali que ficasse visível, né? A criança é vai mexendo, a hora que ela mexe ali, parece ter um negócio diferente, né? E aí eu acho que realmente foi assim, o acidente ali doméstico com o produto que fez a gente ficar alerta. E sem febre, sem nada. Não, sem nada. E assim, engraçado, que a Fernanda já estava conversando com a gente aqui antes. Como foi rápido, né? Depois que você descobriu, o quê? 15 dias depois você começou a fazer o tratamento? 15 dias. E daí ela já começou a ter os sintomas, que daí ela começou a ter a falta de ar. Não, de uma semana para outra, assim, já mudou. Que antes não era... Quando a gente descobre, né? Parece que, né?
E acho que o doutor vai saber dizer melhor, né? A multiplicação celular nas crianças é muito mais Sim. rápida, Quando né? chega nesse estágio, assim, né, que já aparenta, é porque já vem um tumor que já está crescendo há alguns meses ali. Então, ali quando aparece ali, né? Sim. Você comentou um pouquinho antes que ao diagnóstico ela já tinha metástase pulmonar, Pulmonar. ou no pulmonar, né? Pulmonar. Então, o Wilms, o lugar mais comum de metástase Prevalente, né? A metástase. é pulmonar. E a gente sempre tem um medo também, um pouco do Wilms, da cápsula, né, do rim, ele se romper. E ela é como se fosse uma caixinha de abelha, eu falo assim, aí sair aquelas abelhas andando pelo abdômen, Sim. que realmente, geralmente isso prejudica muito o prognóstico. Como você tinha metástase pulmonar, chegaram a fazer biópsia antes? Não, né? Já foram direto pela imagem, né? Ela, quando a gente descobriu, né? Aí a gente foi até São Paulo, na época não tinha a clínica aqui, nada. E aí lá fizemos tomografia para confirmar e tal. E aí houve um diagnóstico, na tomografia houve um diagnóstico diferencial de neuroblastoma. E aí, né, ficamos bem assustados, enfim. Aí foi depois onde a gente seguiu o tratamento, foi sugerido até, num primeiro momento, sugerido a biópsia pré-operatória. Essa característica do Wilms, por isso, justamente por essa questão que eu falei de você mexer na caixa de abelha, a gente evita a biópsia, porque ele é bem característico. Hoje as biópsias estão mais modernas, assim, né? Hoje em 2025... Não é tão incisivo. Não, hoje em 2025 as biópsias guiadas por ultrassom e tudo, com agulha, hoje está se aceitando quando tem essas dúvidas de diagnóstico diferencial. Mas é o único tumor infantil, né, que você trata sem biópsia. Só por imagem é o tumor de Wilms. Aí você faz o que a gente chama Mas por que você fala que é uma caixa de abelha? Porque as células ficam mais susceptíveis a passar o tumor para outras? Células, né? Porque o Wilms, no caso, ele é um tumor que está dentro, ali, né? dentro de uma cápsula, né? Pensa um balão cheio de milho dentro, ali que a hora que você vai mexer naquela cápsula e romper, aquele derrama tudo no abdômen. Aí a chance dos outros pegar... aí contaminar ali, né? Contaminar mesmo. Abdominal, né? A região abdominal. A Gabriela, apesar dela ter tido a metástase, mas quando foi para cirurgia, ela não tinha doença ali nos linfonodos, né? Tava tudo intacto ainda. Tava tudo intacto. O tumor na cirurgia estava intacto, né? Então ela fez as semanas de quimioterapia, né? Pré-operatória. Já reduziu bem. Geralmente a gente faz de 4 a 6 semanas. Né? Ela fez 6. 6 semanas, né? É uma quimioterapia um pouco mais tranquila, assim, de efeito colateral. Mesmo com metástase. Sim, pelo estilo da quimioterapia mesmo, né? As drogas, né? As drogas, né? A pré ali, a gente faz com 2 drogas, que é a vicristina e a actinomicina, são as 2 drogas que a gente usa. Até hoje ainda não mudou, ele responde muito bem esse tumor. E nessa fase, geralmente a característica celular da idade dela, que é uma característica que é embrionária, geralmente é uma característica um pouco mais de boa resposta também, a gente vê nessa pré-fase, pré-cirúrgica ali. A metástase pulmonar, ela é sempre um alerta, muda o nosso estadio, mas depois tem que fazer uma quimioterapia um pouco mais pesada após a cirurgia, mas quando a gente faz ali, não tem disseminação local, para nós como médicos, a gente fica mais satisfeito também. E a chance de, dentro do tratamento, porque querendo ou não, vai estar tratando o câncer, não a metástase inicialmente, né? Não, a metástase vai junto. Vai junto, é isso que era a dúvida. Diminui alguns nódulos, às vezes alguns somem. Ela tinha da Gabriela, nessas 6 semanas, antes da cirurgia. Antes da cirurgia. A gente fez. Respondeu bem, né? Pelo que você contou, já na primeira químio, ela já reagiu super bem, né? De uma semana para outra, a barriguinha dela já foi reduzindo, com 2 semanas praticamente já estava... E o tamanho dele já foi diminuindo. Sim. Ele vai e diminui e é como se ele queimasse por dentro, sabe? A ideia é fazer uma necrose, que a gente chama por dentro. Eu lembro que depois com o exame anatomopatológico, né? Isso. Ele já estava todo cístico já. Cístico é quando o quê? Quando queima e vira água, né? Então já vira uma questão assim de um tumor que foi bem necrosado e tudo. Né?
Só que devido a essa metástase, ela poderia ter feito uma quimioterapia super tranquila, que seria 4 semanas, mais 4 acabaria, mas devido à metástase... E aí entra a histologia, né? Entra a histologia. Ela deu histologia de baixo risco. Embrionário, provavelmente. Só pegou um tratamento mais longo pela metástase, pelo diagnóstico tardio, né? E ela, como que ela reagiu? Ela reagiu bem, assim. Apetite, né? Perde completamente apetite, fica bem restritivo. Essa segunda fase tem umas quimioterapias que são um pouco mais ablasivas, que a gente chama, né? Que usa ali, pode ter sintomas maiores de neutropenia, que é baixar a imunidade, mucosite, às vezes a boca, né? Costuma-se ter uma infecção oportunista ou outra devido à imunidade nessa fase. Ela chegou a precisar ficar internada. Assim, a Gabriela teve sepse. Teve sepse. Pós-cirurgia. Acho que provavelmente pegou... Outro susto, Fer. Não, sim. Nessa fase tava de susto, né? Ela tinha recém saído da cirurgia, né? Ficamos em observação uns dias. Poucos dias depois que a gente já estava no apartamento, a gente começou a notar uns carocinhos, assim, na carequinha dela. E aí, a médica sempre falava, né, pelas intercorrências, não esperem. Qualquer coisinha normal, você vem para o hospital. Esse é um detalhe importante, a gente falar. Quando tá em tratamento, é totalmente diferente, que nem normal, escorreu o nariz, quando você fala, não, escorreu, sintoma, né? Vai lavando, deixa dar febre, dar febre e tal. Aqui, na oncologia, não, nesses momentos de baixa imunidade, qualquer porque realmente é uma das causas maiores, às vezes a intercorrência leva mais a óbito do que a progressão de doença. Então, isso é uma coisa que evoluiu muito também. E isso também, voltando, né, aquela coisa de cultura, né? As pessoas, vamos por assim, mais leigas. Quantos e quantos casos você não deve ter pego já de mãe começar a cuidar do filho, daí por achar que não vai precisar, não corre atrás, não leva de volta no médico, né? Fazendo o tratamento igual a Fer correu e acaba perdendo. Eu sempre brinco um pouco assim, por isso que eu escolhi pediatria. No geral, assim, né? Mesmo as mães menos instruídas e tudo, tirando os indígenas, que é bem difícil mesmo, mas as mães, assim, elas vão sempre, elas prestam atenção. Elas ficam cantando. É instinto, né? Na oncologia, é muito difícil, elas ficam assim, né? Qualquer coisinha ficam mesmo atentas. Um ou outro que, assim, tem vezes que não tem jeito, né? Tem famílias que são muito difíceis. Mas, no geral, na oncologia, a atenção delas ali são... Eu já tinha uma mochilinha pronta, já, assim. Você deixava a malinha já pronta. É tipo bebê, né? Quando vai ter bebê. Corria pro hospital. Aí ela teve essa sepse, mas a gente detectou bem rápido, então foi controlada rapidamente. Mas não teve mucosite. Fora isso, foi a única internação dela. Depois ela evoluiu bem. Tranquilo. E conta pra gente como que foi a irmã ter ido pra lá, o período de Covid, que você tava bem no período de Covid. Sim. Nós saímos daqui no comecinho de março de 2020, né? Aí, eu lembro que até no dia ela acordou febril, gripadinha. Tava contando pra Ana antes, né? E aí a gente parou no hospital, eu já vi um pessoal de máscara, eu falei, nossa, mas a gente viu o Covid na TV, longe, na China, até então nem tinha no Brasil. Março foi quando começou mesmo. Aí dali uns dias estourou, né? Daí, enfim, foi que a gente se obrigou mesmo, porque a princípio a gente foi achando que ia para ficar 4, 5 dias, voltava, quimioterapia, ia cada 15 dias. E aí veio o Covid, acabamos optando em ficar lá, né? Pelas intercorrências, né? O doutor naquela época não tinha clínica aqui, né? A gente não tinha TI aqui. Exato. Não, e você, assim, sorte, né? Porque você conseguiu entrar rapidinho pro atendimento no GRAC, você fez lá, né? Fiz lá. E teve a disponibilidade de ainda conseguir fazer os exames tudo muito rápido. Sim. Né? Você tratou com a equipe de quem lá no GRAC? Doutora Mônica. Doutora Mônica. Conhece também? Conheço. A gente nós não somos tantos, não somos tantos, mas eu participo de todos os grupos, assim, né, a gente coopera, né, no Brasil todo, eu tenho trabalhos, meus pacientes eu mando para trabalhos do GRAC, do Tuca,
do Erastim, a gente vai trabalhando, né? Essas questões, porque... Acaba virando uma comunidade, a gente né? vira... Na oncologia pediátrica não temos concorrência. Hoje nós somos todos parceiros, graças a Deus. Mas lidam com pessoinhas, né? Então a gente mexe mais, eu acho, né? E lá... Quem operou foi a equipe da doutora Simone? Eu não sei, não cheguei a... porque quando você passa, a doutora Mônica é a clínica, né? Sim. E aí eu passei em consulta com a equipe, mas eu não lembro dos cirurgiões. A doutora Simone é uma referência. E aqui, como que funciona? Igual, você é o clínico, o oncologista clínico. Daí quando precisa fazer as intervenções, igual fazer a cirurgia de arrancar tirar o... Hoje, eu tenho uma cirurgiã oncológica que trabalha comigo, que é a doutora Juliana Tinerelli. Ela mora em Cuiabá, ela vem aqui ou em Cuiabá mesmo, a gente opera. Ela fez lá no GRAAC, ela veio do GRAAC, ela fez residência de cirurgia pediátrica, depois ficou 1 ano lá no GRAAC só para especializar em oncologia, na cirurgia oncológica pediátrica, né? Então ela é específica de oncológica pediátrica. Hoje chegou mais outros lá em Cuiabá, mas ela foi a primeira que chegou aqui em Cuiabá com essa especialidade. E ela chegou mais ou menos junto comigo no final de 2019, início de 2020. Ela chegou junto comigo lá em Cuiabá e a gente já fez essa equipe. Então hoje a gente é bem servido aqui, assim, E ela opera tudo, isso que eu ia perguntar. Opera tudo. Da parte oncológica ela opera tudo, que são os sólidos, né? E na parte oncológica ortopédica nós temos o Dr. Murilo Ioco, que ele veio do AC Camargo, que opera a parte de ossos, né? Neurocirurgião tem alguns... Isso tanto adulto quanto infantil. Tanto adulto quanto infantil, né? Na parte de osso, o Dr. Murilo, sim. Neurocirurgiões, tem alguns bons neurocirurgiões em Cuiabá, mesmo aqui em Primavera também. Então, hoje aqui no Mato Grosso a gente tá bem servido, bem servido, né? Na parte de terapia a gente tem tudo, né? Hoje, uma evolução muito grande que a gente teve no tratamento hoje em dia. Para Wilmes ainda não teve uma evolução porque o tratamento é muito eficaz, né? Então, assim... Mesmo tardio. Mesmo os tardios, assim, depende muito da histologia. Tem uma histologia que é um pouco ruim. Mas, no geral, a gente tem uma boa resposta. Então, não evoluiu muito no tratamento do Wilmes. Mas, em várias outras, evoluiu muito, né? A pediatria é sempre deixado por último, né? Nós ficamos mais ou menos uns 20, 30 anos tratando só com as drogas de 20, 30 anos atrás. E hoje a gente já está no mundo da imunoterapia, né? Então a gente já tem bastante armas novas, né? Eu tenho um paciente que recentemente, ele está até lá em Curitiba agora. Foi o primeiro paciente aqui do Mato Grosso que fez aquela terapia celular que chama CAR-T-cell, né, de leucemia, né? O CAR-T-cell é uma coisa muito moderna, muito legal que aconteceu, que você pega as suas células da imunidade como se você fosse lá e armasse elas e joga de volta para dentro do corpo, para ele lá só caçar as células da leucemia e fica lá, como se fossem uns robozinhos caçando as células da leucemia. Então, esse paciente ele fez lá em Curitiba, no Erastinho, né, que a gente chama, que é no Erasto Geiser. Então, foi o primeiro paciente aqui do Mato Grosso que fez essa terapia. E vocês fazem esses encaminhamentos daqui também, caso não... Essa parte de transplante ainda é uma questão de grandes centros, né? Cuiabá, assim, já teria condições de ter, né? Mas demanda uma certa evolução ainda, uma organização. O investimento deve ser muito alto também, eu acho que, mas em breve deve fazer um centro. Mas essa terapia de CAR-T-cell se aplica a todos os tipos? Não, eles são... hoje, a gente aplica em leucemia específica do tipo B e alguns tipos de linfoma também. Existem alguns trabalhos de pesquisas que estão acontecendo. Tem em Ribeirão Preto, no Einstein, e que é vinculado com o Butantan ali, o pessoal. E então acho que tem mais um no sul do país também que está tendo um lugar, que também tem esse desenvolvimento aí do CAR-T-cell, né? Hoje é só
para as terapias mieloproliferativas, né? Que são leucemia e linfoma. E os demais cânceres? Quais são os sintomas que as mães têm que ficar mais ligadas das crianças? Eu sempre falo assim, né? O importante para as crianças e para as mães estar sempre atento é mudar o ritmo da criança, né? Os principais sintomas, pensando, leucemia que é o mais comum, hematoma, febre, aquelas petecas, que são as manchinhas vermelhas, as famosas ínguas, né, que são os linfonodos, que podem aparecer no pescoço, na região inguinal, né? Mas isso são coisas comuns que às vezes aparecem numa dor de garganta, aparece numa febre, tudo, né? Sempre tem essa questão de ser ali o mais comum, mas aquele linfonodo que fica, persistente, né? Que não diminui, né? A característica da leucemia, que é a mais comum, geralmente ela é mais aguda, então aquela vai ficando mais pálida, vai perdendo ali aqueles sintomas de anemia, né? O ânimo vai mudando, né? E os tumores sólidos, que a gente chama, né? Que nem o Wilms, geralmente se manifestam com massas, né? Com regiões, com nódulos. Né? Os tumores ósseos vão aparecer uma lesão na perna, uma lesão no braço, ou uma lesão abdominal, né? A gente vai ali. Então, eu sempre falo para as mães. Mas tem bastante mãe que deve confundir aquela dorzinha no corpo, porque a gente fala que é a dor do crescimento, né? A dor do crescimento, ela até existe, né? Mas ela tem que ser sempre pensada de outras formas, porque realmente a dor na perna, aquela dor assim, é uma dor que vem também. A canela de criança, todas as canelas são roxas, né? Então a gente sempre pensa assim, né? Mas sempre tem aquele diferente, né? Eu sempre falo. Persistente, né? De uma forma geral. Isso. E o que eu sempre lembro, assim, o mais importante é você ficar de olho no que mudou, né? Outro tumor que é muito comum, que são os tumores do sistema nervoso central, né? Que são os tumores cerebrais. A criança às vezes começa a bater, começa a cair meio sem motivo, fica meio tonto. O olho, né? Faz aquele mexer o nistagmo, ou faz o estrabismo, começa mudar, né? Então é uma característica também que pode aparecer. Familiares, né? História familiar de câncer também, você tem que ficar atento, né? Principalmente alguns tipos, né? Por exemplo, história de leucemia na família, tem uma chance aumentada, né? É igual a Fernanda estava comentando da neném dela, que precisou retirar, não precisou, foi uma opção de retirar o rim inteiro, né? Que não teve a necessidade de manter. O padrão, né? O dela já era bem avançado. Tudo depende do tamanho. Mas ela falou numa coisa de genética, que tem alguns casos que eles mantêm porque... Síndromes genéticas, isso. né? Tem conservadores, né? Isso. Existe algumas síndromes Fanconi, La-Fraumeni, são síndromes que são bem comuns de tumores, né? A síndrome de Down é muito comum para a leucemia, principalmente. Não sabia disso. O síndrome de Down tem 10 vezes chance mais de leucemia do que a população em geral. Então, eu até sou um dos membros de tratamento de um tipo de leucemia, que é a leucemia mieloide no síndrome de Down brasileiro. Já tratei aqui no Mato Grosso 5 bebês com síndrome de Down com leucemia mieloide e 3 bebês com leucemia linfocítica aguda, que é LLA. Então, esse síndrome de Down é prevalente mesmo no nosso meio. Hoje eu tenho uma Oncoplus aqui, uma pacientinha de Pochorel, que trata comigo. Então, tem essas síndromes genéticas que são realmente predisposição. Quanto à cirurgia, hoje já se tenta se preservar quando dá, mas se não der... Então, hoje já temos... Né? O pessoal lá no GRAC hoje em dia já está até colocando robô já nas cirurgias. Né? Já robotizado. Já começou a ter algumas coisas. Estou começando a entrar na pediatria também. Que muitas vezes também, né, doutor, quando tem a síndrome genética, você já tem esse cuidado, né, esse acompanhamento, um olhar pensando, porque é diferente, né? Então você consegue, você tem a genética, você descobre antes, né? Então você consegue não remover um rim. Né? A questão que eu ia chegar nesse ponto é que a gente vai deixando, né?
a criança tá tudo bem, tudo certinho, para de fazer os exames anuais, só leva quando tem uma febre, alguma coisa, né? Isso serve para a vida inteira, desde a infância até quando a gente é adulto, né? A gente esquece disso. E né? principalmente na fase de adolescência. Porque você só leva a criança adolescente, adolescente, né? Só leva o adolescente no médico quando tem alguma coisa. A gente não leva o adolescente no médico. Esse é uma faixa etária bem complicada, né? A oncologia pediátrica é de 0 a 19 anos. É isso que eu ia né? perguntar agora. É de 0 a 19 anos. Então, a gente tem o adolescente, né? O adolescente já entra outros problemas, né? Eu já tive pacientes gestantes, já tive pacientes que tinham vergonha. Então, assim, o paciente que... às vezes, eu tinha um paciente que ele morreu porque era uma lesão no pé. Era uma lesão óssea, foi um osteosarcoma, começou no dedão do pé. Ele ficou meio feio, ele ficou com vergonha de aparecer aquela questão feia, de achar que ele não estava cuidando, foi deixando. Aí ele teve uma infecção, aí já tinha metástase pulmonar, porque é um tumor muito agressivo, e daí ele já chegou quase que não deu para fazer nada. E a mãe falou assim, depois ela vai recapitulando, de repente eu percebi que ele só ficava de meia em casa. Né? Ele tava escondendo da mãe. Escondendo com medo da mãe criticar, de falar que não tava cuidando, ou de porque tava feio já, né? Tem muitos que às vezes falam assim, esconde, que fala, não, será que eu vou ficar careca, vou ficar feia, né? Mulheres já teve isso, vou ficar feia, meninas, né? Então, os meninos também, eu vou ter que parar de jogar bola. Na adolescência deve ser bem desafiador, né? Eles têm essa dificuldade de o esconder, o medo, né? Que já entende, já tem às vezes aquela rebeldia normal da adolescência. Porque né? Eu acho que é até mais difícil de diagnóstico. Ela tava falando com a Feira, mãe, tô com dor de cabeça, não vou na aula. Daí você fica, será que tá com dor de cabeça? A mãe mesmo fica desconfiando da criança, né? Assim, na pré-adolescência, adolescência, né? Da dor do crescimento. E é uma fase que é mais predominante dos tumores ósseos, né, doutor? Os tumores ósseos tem já a gente chama na segunda década, né? Ali entre 10 e 19 anos eles são mais comuns mesmo. Finalzinho dessa fase ali, dos 10 anos, que é quando tá entrando na puberdade ali, né? A mudança de hormônios geralmente vem bem nessa fase, mudança de hormônios. Pessoas grandes geralmente têm a característica de ter mais esse tipo de tumor, né? Então, famílias que são muito altas e tudo, é um tipo de tumor, o osteosarcoma, que é um tumor ósseo importante. Não sabia Ele disso. tem essa tendência, né? Aí, cada faixa etária tem suas particularidades ali de tumores, né? Mas sempre respeitando mais ou menos essa característica das linfoproliferativas serem mais do que os sólidos. No caso, doutor, o que seria um sintoma de um tumor ósseo? Geralmente dor, aparecer aquele nódulo ali, uma lesão que aparece, né? E muitos chegam por fratura patológica, que a gente chama, né? Chega porque quebrou. Não, às vezes tá andando e quebra a perna, né? Aí sai ali a hora que você vê a fratura, é por isso, né? Tem alguns que se desenvolvem por traumas, né? Às vezes se desenvolve por trauma, às vezes tem um trauma importante e ali na hora que começa... Aí, hoje a gente tá... que é mais uma vez a dificuldade da gente pegar o adolescente. Não fala que tá com dor, não quer ir no médico. Às vezes teve um trauma, às vezes, um ano atrás, machucou, bateu forte, quebrou, alguma coisa assim. Quem tem uma predisposição genética, na hora que começa ali a reconstrução do osso, às vezes estimula e começa a aparecer o tumor ali. Né? Hoje que a gente está... foi um outro grande avanço que nós estamos tendo, que veio desenvolver essas terapias novas que a gente chama de terapia-alvo, porque a gente avançou muito em descobrir aquelas características dos tumores genéticos, né? Eu falo, daqui uns anos, eu acredito que não vão ser muitos anos, não vai ser muito assim, tumor renal, tumor pulmonar, tumor cerebral. A característica dos tumores que tem aquela alteração genética. Que às vezes é a mesma alteração genética que medidor. Você falou medidor, acabou me tirando a palavra. Daqui a pouco eu lembro. Então, marcador. Marcador. Isso.
Então, os marcadores genéticos, né? Todo tumor, a gente faz um estudo genético em cima dele, né? E aí a gente vai, o que a gente chama de terapia baskets, né? Hoje a gente vai colocando nas cestas, assim, aí tem tumor pulmonar, tem tumor cerebral, tem tumor renal, tem tumor que é a mesma característica genética. Então, eles vão desenvolvendo aí o tratamento em cima disso, né? Então, a medicina de precisão. Hoje, a oncologia se fala muito nisso, é o futuro, né? Que são essas imunoterapias que vêm trazendo e vão melhorando. Então, assim, eu acredito que o câncer, né? A gente vai conseguir evoluir para um nível, tanto criança como adulto, do câncer, às vezes, os que a gente não consegue mais 100% de remissão, mas virar uma doença como um diabetes. Como um diabetes que você controla com uma medicação e tudo. Então, isso pode vir a ser um futuro. Hoje, no adulto, já tem muitos que são assim. A gente vê até câncer de mama com comprimidos hoje, Isso, depois vai fazendo. Então, tem bastante coisa acontecendo, assim. O Brasil, a gente, apesar de ser um país considerado de um terceiro mundo, na oncologia, nós estamos muito bem. Assim, nós estamos no mesmo nível de Europa, Estados Unidos. O que é mais difícil é o acesso, né? Aqui, nossos... É igual você falou, vocês iam de etapa em etapa lá para o Amazonas, pouquinho em pouquinho. Então, é uma área bem carente, né? E assim, a questão aqui também, como em tudo, nosso país tem as burocracias e as corrupções, né? A burocracia no Brasil é difícil. A gente viu, assim, por mais que, tirando a questão que tinha que discutir ali da vacina, mas o que foi só para mostrar que foi uma época que até apareceu essas coisas. A nossa agência aqui, a Anvisa, é uma agência muito rigorosa, né? Isso é muito bom para tudo, né? Eu acredito que... Mas, às vezes, demora um pouco mais uma aprovação, até por questões políticas mesmo, porque se aprovam uma medicação, às vezes os planos de saúde vão ter que começar a arcar com aquela medicação. Caríssimo. O SUS, às vezes, vai ter que começar com essa medicação. Assim, é ruim falar isso, mas isso existe, né? Não só no Brasil, nos outros países também existe, né? Então, a indústria também, às vezes, demora algumas coisas. Por isso que a gente depende muito dos estudos, né? Como eu citei exemplo do Carticel, que tem em Rio Preto, Ribeirão Preto, e lá em Curitiba, no Einstein, esses estudos aí que vão sendo realmente a saída para o SUS ter acesso. E hoje, esse daí que tem lá em Curitiba, esse Carticel, ainda é só particular? Tem por... Não, tem pelo SUS, tem pelo SUS também, mas alguns casos, né, a gente consegue encaixar por medida judicial, né, funciona bem, e pelos convênios. Particular, hoje se fala, na casa dos 3 milhões, por exemplo, né? O tratamento, só para entender hoje, mais ou menos. Os planos de saúde pagam próximo a 2 milhões, assim, mais ou menos, pagam o tratamento. Ainda é muito caro, né? A gente fez, assim, né? A gente aqui, primavera, às vezes, vive no meio, não, tá... Vendo minha casa, junta um pessoal aí, paga, né? Mas não é... Mas é uma realidade muito longe, né? Então... Mas, assim, evoluiu bastante, assim, no último governo liberou-se bastante coisa, teve bastante apoio, né? Nesse está um pouco mais difícil, mas estamos evoluindo bastante. Eu acho que estamos com a sociedade forte. Hoje, a SOBOP, né, que é a Sociedade de Oncologia Pediátrica, está muito forte hoje, né? O último presidente agora vai ter novas eleições, mas foi bastante atuante, principalmente no Ministério da Saúde. Então, nós conseguimos bastante vitórias, né? O neuroblastoma, que a gente já citou aqui hoje, e a leucemia, nós conseguimos aprovação para o SUS de duas medicações que são imunoterápicos, que é o blinatumomab, que é para leucemia, e o Garziba, que é para neuroblastomas, que são terapias também na casa que o tratamento todo vai ficar próximo 500 mil, 1 milhão, dependendo do paciente. Então, hoje
Então, hoje a gente está conseguindo bastante coisa. Assim. Nós, como oncologistas, nós estamos felizes, assim, com a evolução nos últimos 5 anos, assim. Isso é ótimo para a população Com também, certeza. né? Principalmente para carente, Sim. né? Que é mais difícil, ainda mais... Igual eu falei para o seu... Onde você foi, ele é filantrópico, né? Ele atende pelo plano, mas é filantrópico, né? Mas faz, eu acho que essencialmente SUS, né? Essencialmente SUS, né? Hoje que está começando mais. Hoje lá em São Paulo... Antigamente em São Paulo era GRAAC, era Tuca, são os lugares que são assim. Hoje Itaci, né? O Tuca e Itaci são juntos. É o mesmo. Mas eles agora tem o AC Camargo, Beneficência Portuguesa, o Einstein tá com um plano legal de oncologia pediátrica. Então são alguns lugares que não tinham, que hoje estão tratando. Porque entrou essas medicações, cara. Que daí a indústria investe, né, nisso, então se torna viável investir nesses serviços também para essa parte. Na parte de convênios, você fala, isso, né? De convênios, assim, também. Convênios, Mas só que investindo nesse pessoal, vai investindo em mais estudos, em mais questões, quando vai entrando nesses grandes grupos, então tudo isso vai entrando, né? E hoje a gente consegue, por exemplo, ter aqui em Primavera, né? A Fernanda sabe muito bem disso, a gente poder tratar um paciente. Eu falo que casoterapia e coloterapia também. Isso que eu ia falar. Coloterapia e casoterapia também ajuda muito, né? Então, aqui em Primavera, que é o seu, ela é só por convênio, né? Oncoplus. Mas tem casa de apoio, alguma coisa assim ou não? Caso necessário, ainda não. Não, nós não temos aqui. Lá já tem casa de apoio. Cuiabá também, né? Pelo no Hospital do Câncer tem. O GRAAC também tinha. Sempre tem as casas de apoio, que são pelas próprias prefeituras. Eu tenho um sonho de fazer um trabalho SUS aí, aqui. Então, a gente tem um projeto aí que a gente pensa. Se Deus quiser... uns anos a gente consegue ter um projeto de SUS aqui. Aí vai virar de tanto adulto quanto criança, porque Primavera já é uma referência de saúde, né, para várias cidades no SUS, né? E a gente tem todo esse Vale do Araguaia, todo aí para cima, né? Rondonópolis na pena um pouquinho pro outro lado, aqui no Sudeste, né? Lá no Norte estão desenvolvendo lá um Hospital do Amor, né? Que é do Hospital de Barretos, que estão indo lá, mas ainda não tá assim para pediatria, não. E mas ainda eu vou conseguir alguma coisa para cá, se Deus quiser. Você vai trabalhar para isso. Legal. Fer, e como que foi ficar os 9 meses lá? Foi difícil, nossa. Como o doutor falou, né? A coloterapia longe de mãe. Porque assim, você tem que lidar com muita coisa, né? Ao mesmo tempo, né? É o impacto ali da doença, cheio de novidades, incertezas, sustos. E aí, de repente, também tem a sua vida. A vida tá continuando, né? Seu trabalho tá ali. E você pegou numa fase difícil do Covid. E aí, a minha mais velha já começando o primeiro ano na escola. Então, assim, foi bem difícil pra gente. Acaba que fica ali envolvido só com aquela questão, né? Sim. Quando você vivia o câncer, né? O dia inteiro. Totalmente. 100%. Mas a vida continuava, porque aí a Manu ficou no online, então a gente tinha toda aquela burocracia de montar online. E aí eu tinha que cuidar, né, das crianças, e aí tinha dia de hospital. E o dia que a Gabi não tava boa. Ela estudou bastante, que tudo que eu comentava aqui, ela sabia. Ela sabia. Ele até deu doutorado. Fez até um PhD já ali, né? Mas assim, eu gosto muito também dessa parte, assim, eu acho que é um diferencial um pouco da oncologia pediátrica, como geral, assim, essa proximidade com o paciente, assim, porque... É bom quando eles conseguem entender, né? Às vezes tem famílias que não conseguem ter o cognitivo, às vezes, de entender. Mas pessoas que conseguem entender, fica... Eu gosto de passar o protocolo, de passar, nós vamos fazer isso, tal tempo. Fala assim, você pode ter esse susto aqui, você não pode ter esse susto aqui. Isso é legal, isso é bom, esse contato. Na oncologia pediátrica tem mais, né? Do que uma oncologia adulto, que é mais, você vai tratar e pronto. Então, na oncologia pediátrica, esse cuidadinho do infantil, né? A gente tem esse cuidado mais humanizado mesmo, né?
E isso ajuda muito as famílias, né? Eu vejo que vocês postam, colocam um balão quando a criança. Eu sigo a Oncoplus, né? E toco aquele sininho quando finaliza. Você fez isso? Você tocou o sininho? Fiz todo o roteiro. Como não, né? Acho que é a hora mais desejada, né? Quimioterapia. O Grac sempre posta fotinha da Gabriela. O último dia da quimioterapia, fiz um cartaz. Então... A Gabriela fez um livro agora no Mãe, né? Que ela dedicatória. Encerramento da educação infantil. Eu vi, até perguntei pra Fê, falei, e ela fez uma parte, deu pra médica dela. Ela falou que era entregar pra doutora Mônica, que fez dedicatória pra ela. E você deve ter altos pacientes em eu já recebi, já tive um pacientinho que fez livro também. Quando eu era residente, assim, tinha lá no Hospital da Baleia tinha muito essa parte, assim, lúdica. E porque criança, assim, a Gabriela ainda era até meio novinha, assim, um ano e 7. Mas um ano e 7 já brinca, já faz tudo. Criança, por mais que eles estão sofrendo, é brincadeira. Eles não se entregam, né? Minhas chegavam do hospital, daí a Manuela participava de tudo, né? Ela ia junto. Quando suspendeu as aulas aqui por conta da pandemia, ela foi pra lá, né? E aí, até comentei com a Ana, como a casa mudou, assim, porque imagina, naquele peso, né, do diagnóstico, aquele começo, de repente vem a Manuela, uma criança de 6 anos, no auge, né? Então, assim, foi uma vida, sabe, que ela trouxe pra casa e nós... E querida dona Gabi também devia olhar pra irmã, assim, sim, a irmã mais velha, nossa, sempre né? Ai, a minha irmã, tudo que minha irmã faz eu vou fazer. E daí ela ia ficar, tem que fazer o tratamento, ficar longe da irmã. Ia ser mais difícil ainda, você trazendo esse momento né, essa parte é muito, muito importante, assim, né? Todo esse envolvimento. O familiar, né? A gente... eu, com a minha experiência, assim, a gente vê bastante famílias, assim, que é um momento de redenção da família, um momento de muita união, né? Então, isso é muito importante, né? Traz Deus também para esse momento, é sempre muito importante, né? Não só para esse momento, né? Deus é sempre tudo, né? Então, é um momento importante de trazer, mas sempre reforça bem nesse momento. E se cria-se uma cultura também dentro com Deus ali que é importante. Né? Então isso é um momento muito legal, assim, do tratamento também. Outra coisa que eu vi da Gabi, que ela segue tanto a irmã, ela é coroinha, né? Eu tava no dia que ela foi, e a pequenininha também, né? Segue o rastro. Eu achei uma gracinha, aquele toquinho de gente lá em cima. Eu falei, gente do céu, no dia da investidura da Manu, eu tava na missa. No dia da investidura. Daí eu acho que ela só foi acompanhar, né, a Gabi? Não, ela é pré-coroinha. Ela é pré-coroinha. Ela não tem idade de coroinha, dela é pré-coroinha. Eu vi. E olha só como que acompanha, irmã. Imagina no tratamento se não tivesse junto. Com certeza, nesse momento trouxe muito isso pra você. Não, aí ela acompanhava, então assim, todos os dias, né? Na época da pandemia, o Denis, por exemplo, o pai não entrava no hospital, né? Entrava só a mãe e a criança, né? Eles davam uma limitada. Mas a Manuela, aí a doutora falou, não, Manu pode vir sempre. E aí, elas chegavam em casa, elas iam brincar de quimioterapia. Era a brincadeira dela. Você vê a maturidade, criança, né? É uma brincadeira. É isso aí. E a gente faz. Se divertir. Nós fazemos, né? Existem os trabalhos dos bonequinhos, às vezes com, né, que recebendo quimioterapia, todo esse. Então é um momento ali que realmente muda muito. A gente tenta trazer essa questão lúdica para o tratamento. E você tem que ser um psicólogo também, né? Com Porque certeza. você tem que ir lá pegar a mãe, essas mães que ficam pirando, assim, né? A Fernanda, assim, né? Graças a Deus, né, teve o apoio do Denis e tudo certinho. Mas muitas famílias também se desfazem. Imagina uma família lá de co-líder do SUS, que não tem muita condição. A mãe vai ter que ficar 6 meses em Cuiabá. Chega, quando volta, o marido já tá com outra, já nunca foi. É uma realidade. É uma realidade muito grande. Você deve ter vivido muito isso lá no GRAC, né? No GRAC, você, assim, já tá passando por um momento difícil. E acontece. Eu tive uma paciente uma vez, que ela tinha uma filha adolescente, 13 anos, e tava tratando um outro de 5, né? E a de 13 anos ficou na cidade com um padastro. Aí ela ficou
teve que voltar porque o padrasto estava abusando da outra filha que ficou em casa. Meu Deus. Olha como que acontece, né? As realidades que a gente vive no Brasil, né? Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso, né? Sim. Em tudo isso, né? Além dos desafios da doença, ainda tem todos esses desafios sociais que tem. E tem que abraçar, né? E tem que abraçar. Não tem E tem que o que abraçar. fazer, tem que abraçar, As tem mães, que ajudar, assim, né? tem que... Eu sou homem e tudo, mas assim, as mães são seres de outro mundo, assim, não tem como. Agora, Mensurar. lógico que tem homens que são, né? Pai, mãe. O Denis foi parceiro aqui da Fernanda e tudo, mas aguentar o tranco que nem mãe aguenta é difícil, viu? É difícil. Mãe é um ser diferente mesmo, assim, é abençoado por Deus diferente mesmo. Tá? Então, eles, o que passam ali por todo esse momento é bem bonito de se ver, assim, a gente se empolga também com isso. E como que foi pra você, ajudando as outras mães lá? Igual você estava contando, você seguiu, sim, foi no Instagram, foi... O diagnóstico traz isso, né? A gente, no primeiro momento, você busca famílias que pra você passaram entender, por isso, né? Eu, obviamente, não fugi à regra. Busquei muitas famílias, assim, antes mesmo até de ir para São Paulo, já comecei a seguir, já liguei para algumas, me ligaram. E depois também, é tão bom quando a gente está lá dentro, você vê às vezes famílias que você encontra a criança que o cabelo está crescendo. Aí eu via já dava um jeitinho de conversar com a mãe. E aí hoje, quando eu retorno, né, nós retornamos lá todo ano. E é tão bom, assim, que às vezes eu vejo mãe, a criança, aí elas ficam olhando para Gabriela, né? Pra ver, né? Ela já com o cabelo, aí eu vou na mãe e começo a conversar, olha, minha filha teve. Dessa vez encontrei 2 mães, estavam lá tratando Vilmes também. Então é muito importante essa troca. E é gratificante. Essa troca é tudo, assim, né? É tudo. Eu falo, meus pacientes de Cuiabá, onde que eu tenho mais, assim, já fazem um grupo, a hora que eu chego, eu tenho uma lá que é mais líder, eu já falo, ó, tá diagnóstico novo, já manda mensagem, já chama junto. Olha, já chama pra cá que estão precisando de apoio. Porque realmente é isso, né? É uma comunidade, uma né? que tá no começo e que já tá lá na frente. Você fala, não, ó, uma esperança, vai, né? Concreta. Se segura aí que dá certo, vai dar certo, né? Se precisar, estamos aqui, né? Então é muito importante isso. E é legal isso, né? De você fazer, já chamar, né? Junto. Não, sempre já vai mandando, assim, para realmente juntar aquele pessoal ali. Isso é legal, um diferencial e tanto, porque não deve ser fácil escutar ainda mais... Acho, não sei. E até porque às vezes, a gente é mãe, parece que mexe mais quando é criança, é legal né? esse trabalho, porque muitas vezes, às vezes a gente vê médico também, de certa forma, eu acho que até se blindando, né? Porque deve ser muito difícil. Eu falo assim que... Você tenta buscar, dependendo da pessoa, você tenta até distanciar. E numa dessas você pode cair numa frieza, né? Numa falta de... Empatia, assim, né? Por exemplo, colegas mulheres, eu já tive algumas colegas que desistiram, depois que viraram mãe e tudo. Sim. Assim, porque, por exemplo, eu trato desde antes de minha filha nascer, né? Minha filha era pequenininha quando eu comecei com oncologia, minhas filhas. Então, aí você chega em casa, você tá tratando um menino de 2, 3 anos, você chega em casa, sua filha de 2, 3 anos. Então, assim, eu sempre falo, assim, tem um pouco, você tem que ter o dom, né? Você faz psicólogo? Pro trabalho, não, eu faço pra mim mesmo. Não, mas você faz. Pra mim mesmo. Mas pro trabalho, assim, eu acho que realmente, a gente cria tem que conseguir distanciar mesmo. Quando você tá, assim, não quer dizer que eu não sofro, não choro, eu choro com as famílias, a gente, às vezes, né, isso faz parte, isso faz parte. Tem famílias que a gente se envolve mais, famílias que a gente se envolve menos, né, e a gente vai ali sempre junto, mas esse envolvimento há. Só que você tem que chegar em casa, desligar a chavinha, mudar, viver, entender que também é sua profissão, né? Mas não é tão simples assim, não é tão simples. Tem casos que às vezes você fica em casa, você perde sono e tudo, algumas vezes, mas no geral consigo ir bem. E querendo ou não, vai passando o tempo, acho que a gente vai ficando meio que... Vai criando uma armadura, né? Não sofrer tanto. Vamos dizer, Depende muito da pessoa, né? Eu conheci uma enfermeira no GRAC e ela trabalhava não sei se era na parte muito com tumores ósseos. E aí a mãe e o filho dela chegou nessa idade, né, que é comum e ela pediu para se afastar, quis ir para outra ala, porque ela não estava conseguindo lidar, porque aí via aquelas crianças amputando um membro e ela chegava em casa e olhava para o filho dela. E o filho dela estava? Não estava, mas no meio do... né? Ela chegou aquela...
Às vezes existe muito profissionais que acabam, não, muda de setor, alguma coisa assim acontece, porque realmente é difícil, assim, não é uma questão fácil. Mas é isso, a gente vai criando, vamos dizer assim, a gente cria caminhos, assim, né? Você cria estratégias, né? Para ter uma certa frieza mesmo da situação, mas a gente sente. A gente Claro, não sente, tem como com não certeza. sentir, eu acho. Eu Eu acho que o momento do diagnóstico é um dos momentos, assim, é o momento que eu acho muito difícil, mas é um momento que eu gosto muito, sabe? Porque ali é onde que, ao mesmo tempo, você tem que falar assim, toma essa bomba, vem comigo, que nós temos que... A Então, gente vai dar um jeito. então é esse momento ali, o diagnóstico, que depois você vai se adaptando, aí vai começando a ter os convívios com outros pacientes, vai começando, mas aquelas primeiras semanas ali é bem complicado. Então é um momento que a gente tem que estar mais próximo, é onde que geralmente as emoções ficam um pouco mais fortes, então nesse começo. o Então começo é bem precisa difícil, né? dessa proximidade maior. Hoje eu atrasei por causa disso, né? Um paciente hoje que eu fui em Cuiabá, diagnóstico sexta-feira, começou com quadro de sangrão no nariz e tudo, plaqueta ruim, plaqueta baixa, né? Para uma provável leucemia. Eu fui sábado de manhã lá para acalmar e tudo. Hoje fui lá coletar o exame, porque é o momento que precisa, né? Esse é o momento que o paciente mais precisa. Então, e é um momento que a gente gosta de trabalhar, assim. E as médicas lá eram bem receptivas, deixavam o telefone? Deixava. Era bem Assim, tranquilo. Lá é um pouco mais difícil. Não é tão próximo de fato. Assim, da doutora da Gabi, eu tinha contato com dela particular, mas assim, tem, né? Até Poder. porque ela é vice-presidente, ela é vice-diretora do hospital, Ah, então sim. assim, nem sempre eu passava em consulta diretamente com Passa muito ela, né? residente, às vezes, né? E assim, eu acho que uma coisa que a pandemia prejudicou a nós foi essa questão um pouco mais da frieza. Sim. Né, impôs isso, né, a questão das máscaras, por exemplo, era um hospital, né, essencialmente para criança, né, e adolescente. Então, que tinha brinquedoteca, tinha muitos os Tudo voluntários, lúdico, entendeu? Cortou tudo. Ai, que dó. Tudo. Então, assim, a médica, ela falava, ai, queria abraçar, mas dia. Entendeu? Então, né, isso foi uma coisa ruim que a gente viveu pela pandemia, né? Que hoje, quando eu volto para lá, eu falei, nossa, olha que diferente. Né? A pandemia é uma questão assim, né? A gente até. É antes e pós, né? Eu falo que a gente tem um bloqueio, assim, né? Ninguém se comenta sobre isso. Eu falo que é quase como se fosse quem viveu uma guerra, né? A gente bloqueia aquele momento ali que tipo, a gente nem lembra. Aí, às vezes, em alguma situação, que nem agora nós estamos conversando aqui, você lembra que, pô, tanto que me prejudicou a pandemia. Mas a gente fez meio que questão de esquecer, né? Foi um negócio também Foi bloqueado. difícil, né? A pandemia, para mim, ajudou em muitos aspectos, né? Pela Manu, por exemplo. Que pôde ficar lá, não teve prejuízo, né? Porque seria ruim para ela, né? A turma estar em aula e ela perder 9 meses não é pouco tempo, não. eu até cheguei a conhecer, pertinho do apartamento onde a gente estava morando, tinha uma escolinha. Aí eu comecei a seguir, você vê como às vezes a gente encontra pessoas muito empáticas, né? Ela começou a me seguir, eu postava bastante do dia a dia com a Gabi e tudo, né? Eu nunca escondi, justamente porque daí a gente começa a se seguir, a gente vê como aquilo é uma ferramenta legal. Com certeza. E aí ela viu e ela me entrou em contato, a diretora da escola, falou, olha, né, estamos aqui, se você precisar. Eu sabia que eu tinha a mais velha, me perguntando, fui conhecer. Era dia das mães, me presenteou. Ai, que legal. Aí eu fui até conhecer a escola. Falei, bom, se voltar às aulas, né, porque a gente ficava sempre nessa, né? Volta, vai na verdade. não Mas vocês tinham ideia que vocês iam ficar 9 meses lá ou não? Era uma ideia? Não, porque até a cirurgia a gente não sabia quanto tempo duraria. Porque no caso dela, às vezes pós-cirurgia poderia ser. No dela já dava para saber, por causa que tinha metástase pulmonar, a gente já sabia um pouquinho maior, né? Mas assim, poderia ser 8, 12 e tem um outro de 27 semanas, então depende tanto. A Gabriela pegou 20.
Foram 26 semanas, né? 26 químios, né? Ela fez 6 seguidas, pré-operatórias, isso. e mais 20 depois Isso, seguidas. eu fiz Uma por protocolo- semana? Uma por semana. Eu lembro que ela pós-cirurgia ela fez 8 seguidas, aí ela teve um intervalo, e daí foi onde ela debilitou, Você debilitou né? bastante. Essa daí Aí ela teve uma folga de 1 ou 2 semanas. 2 semanas, geralmente. Duas, né, doutor? Isso. E aí foi até o final. Então, finalizou nessa segunda fase 20. E teve algum momento que ela falou assim, mãe, não quero mais sim? Não, ela era né, muito mas- bebê, ela não Não entendia. conseguia entender, não. Não, ela não entendia. Ela só Ela ia. sente, no começo ali depois sofre, depois eles até já começa pegando, já tem aquelas pessoas. Ela, assim, ela ficou muito no comecinho dela, quando a gente saiu, ela gripou. E aí, quando a gente foi fazer tomografia lá, passamos consulta com 3 profissionais, estava contando para a Ana Maura antes. E aí, nesse meio tempo, imagina, a gente tinha alugado um flat, e ela ruim, né, porque ela já tinha uma dificuldade mecânica, né, porque o tumor era muito grande. E aí, um dia eu falei, doutora, eu não vou pro flat, eu me interna aqui até eu decidir o que eu vou fazer. Ela Aí, pediu pra se internar. Eu pedi, aí eu tive que internar, gente. E aí ela não melhorava, enfim, então nessa fase aí vinha, aspiravam ela, aí começaram a meio que amarrar ela, tudo para tentar, né? Então foi muito traumático esse começo, assim, mais do que depois quimioterapia, sabe? E depois da quimioterapia, ela deve ter colocado o Portocat. colocou o portocat na cirurgia, né? Que antes Antes fez com o pique ali. fez com o pique. Aí depois põe o Portocat, que é aquela que fica embaixo da pele, então você chega, já fura mais fácil. Mas Um mesmo acesso, né? Você diz, o acesso, né? O acesso que fica embaixo da pele. Uma coisa que judiou dela era quando ela tinha um pique, deles passavam aqueles curativos, né? E aí falta um pouco do profissional, às vezes. Que existe um produtinho que você passa e tira assim, sem doer, sem nada. sem doer, e eles não tinham. Ainda bem que ela não tinha alergia. Sim. Porque tem crianças que têm alergia, aqueles E aí eu falo que ela sofria, não era para fazer o acesso, era para trocar aquilo. E aí o pique começou, porque eram de 2 saídas. Aí começou a ser ruim para quimioterapia, de demorado. Só que a doutora falou, não vamos aguardar a cirurgia, né? Não tem por que expor mais uma cirurgia, sendo que a cirurgia, né, tava marcada. E aí na cirurgia ela colocou o Portocat, aí foi bem melhor. E você, como que você ficou na época da cirurgia? Você já estava mais tranquila? Ou foi assim? Não, eu fiquei mais tranquila, assim, pouquinho. Você sabia que ia tirar né? Mas eu não me amedrontava a cirurgia. Eu confiava bastante. O meu, assim, que eu fiquei muito amedrontada era a possibilidade do neuroblastoma. Foi, assim, a grande sonda. Na cirurgia. Para descobrir que não... Porque era na cirurgia que eu ia ter a confirmação. Quantas semanas depois que você? 6 semanas. 6 semanas. Nossa, você ficou 2 meses nessa agonia. E aí mais 15 dias para depois, porque demorou uns 15 dias para sair ainda o resultado. Você vê, em São Paulo também demora. Demora. Também, mesmo lá em São Paulo, crack, que tem tudo lá, as coisas demoram um pouquinho. Então, mas assim, o neuro, se fosse neuro, não chegava nas 6 semanas. A gente sempre acaba acontecendo alguma coisa antes. Vocês sabem. Vocês só não deixam a gente desesperada. Mas a gente não pode negar nunca, né? Mas que nem a mãe... A Fernanda já percebeu diminuindo o tamanho do tumor e tudo, aquela questão. É um parâmetro, inclusive, né? Eu lembro que a doutora me falava isso, além da cirurgia ser mais segura e tudo, pela romper a cápsula e tudo, já é um parâmetro também, né? Que está respondendo, né? A medicação, né? Se fosse um neuro, às vezes não ia responder tão rápido. Porque no neuro não responde aquelas drogas que estavam ali, são outras drogas, então são drogas mais... Aí que entra, por isso que a médica... ela passou no Sírio, né? A princípio a gente foi encaminhado para uma doutora Sueli. E aí ela, na consulta, ela sugeriu fazer a biópsia. Por quê? Porque eles diagnosticaram neuroblastoma. E aí quando eu fui no GRAC, daí foi a médica até falou, eu discordo, né? Num corte lá e tal. E a metástase pulmonar também era uma questão que ela falou que era prevalente do Wilms. O neuro dá muita metástase, mas o pulmonar não é tão principal, né? Tem muito osso, osso, linfonodo, né? Aí tem uma questão do pretinho na pálpebra, não tem? Que eles fazem, né? Tem um pouquinho assim também. Tem muita lesão na calota craniana, também, lesão óssea na calota craniana. Esse é o pior, então? Vamos pôr assim, para criança? Não dá para dizer. Os cerebrais ainda são muito ruins. Porque os cerebrais dependem ainda muito só de cirurgia. De radioterapia, hoje,
começando... E as sequelas, né, doutor? E as sequelas são muito grandes, né? Os cerebrais, né, tem tumor que ainda é cerebral, você sabe que Que é incurável. não é incurável. Então, assim, os cerebrais ainda são muito comuns também, né? Então, e pega uma faixa etária bebê ali, né, de 1 ano, né? Os mais graves ali, são... E como que faz o diagnóstico? Convulsão? Geralmente é convulsão, estrabismo, e tontura, começa a queda, tava andando, Tem mais de um tipo, que eu sigo algumas famílias que trataram no GRAC, meduloblastoma. O meduloblastoma é o que é o mais tratável, que mais responde. Esses foram casos de sucesso. Eu até participo do protocolo lá do GRAC, do Dr. Sidney. Então a gente o meduloblastoma é o que mais responde à quimioterapia. Então é por isso que ele tem tratamento, vamos dizer assim. Você faz quimio pré, você faz cirurgia depois. Então tem toda essa questão. Os outros, né, que é glioblastoma, astrocitoma de linha média, tem algumas outras coisas que às vezes a gente vê que são mais complicados, assim, são mais agressivos e muitas sequelas, às vezes, para tirar e não responde, né? e não responde, às vezes, a quimio e tudo, né? Geralmente o nervo óptico é um local que pega bastante, né? Então, e tem uns tumores que são considerados benignos, que são, às vezes, piores que os considerados malignos, né? Então, no sistema cerebral, né? Pela localização, né? Pela localização, às vezes, né? Então... porque daí vai ter que fazer cirurgia, né? E Por mais que seja benigno, né? Vai ter que fazer cirurgia, né? Ser inoperável, né? Sim, os tumores de ponte, né? Que a gente chama que são onde controle do nosso respiratório, né? Que é ali bem na transição entre o cérebro e o pescoço, aqui na região cervical. Ali, esses tumores geralmente são tumores bem ruins, né? Bem ruins. Eita, não sabia desse. Hoje estão começando a melhorar algumas coisas. A gente põe uns catéteres que faz quimioterapias locais. A gente não fazia radiação em criança abaixo de 3 anos. Hoje, com 1 ano, a gente já está fazendo radiação, né? Então, várias coisas novas foram introduzidas nos nossos protocolos, mas ainda é um grande desafio para nós. Então, eu queria agradecer a vocês. Quer falar mais alguma coisa, doutor? Deixar algum recado pro pessoal? De recado, que a gente já comentou aí ao longo do podcast, que é mesmo até atenção, não deixar de fazer as consultas de rotina, passar ali no pediatra, depois no clínico, e as mães também se cuidarem, os pais se cuidarem. Alimentação também, né? Isso, acho que a alimentação, a cultura do exercício, tirar o industrializado ao máximo que a gente puder tirar, isso tudo é importante aí pra gente, vitaminas, cuidado com um pouco das vitaminas também, porque às vezes hoje tem um pouco uso exagerado de algumas coisas, então sempre ter um bom acompanhamento com um bom pediatra, depois um bom clínico, ou um bom médico que acompanhe, não deixar de ver seus filhos quando, né, examinar, de ir lá, dar um banho de vez em quando, né, depois começa esses detalhezinhos são sempre importantes. Eu, como mãe de adolescente, já vou perguntar, quanto tempo leva a criança, adolescente, né, é o bebê, pra mim é bebê. Tem que, uma vez por ano, fazer pelo menos, os exames normais, uma vez por ano, tá controlando lá. E, gente, é preocupante, né? Eu levo, a minha é cheia de uma caixinha de surpresa. Aí a minha sempre leva. Você leva? Mas tô pensando aqui na minha mais velha. Aí, ela acompanha com uma endócrina, né? A minha também. Sim. Né, que ela tava. Geralmente eu que dava a injeção na sua. Não, e foi uma guerra isso. Ela não queria, porque ela não quer que a Manu tá com quanto agora? 11. 11. Pode fazer 11. Então, assim, as meninas ainda acontece ou não, começa no ginecologista. Agora, menino, principalmente, não vai. Não vai, só vai. Quando quebra alguma coisa. Eu fico preocupada com isso. E nas gripes e coisas ali, né? Então é isso. O recado final é esse mesmo, assim. Tá, pelo menos uma vez por ano, em todas as idades, você tem que estar passando, né? E depois, algumas idades, algumas particularidades de cada família, às vezes tem que ser mais de uma vez. Observar, né? Uma genética, um câncer genético, com quanto tempo a gente cuida da criança? Por exemplo, grau 1, grau 2... Não, assim, depende qual a história genética que tem, né?
ainda isso ainda é muito novo, assim, ainda não temos protocolos assim de marcadores que a gente faz em criança, igual tem em adultos, né? Por exemplo, família que tem câncer de intestino, você sabe os marcadores de fazer ali sempre, câncer de mama, você sabe os marcadores. Em criança ainda não tem esses protocolos ainda bem definidos ainda. O negócio é só cuidar, levar no médico. Eu cheguei a passar em geneticista. Não houve, não tinha uma ligação. Você foi com a Gabi? Eu fiz de tudo que você imaginar. Assim. Aí ela teve E o medo? Fala. Não, Eu acho que eu ia ficar até mais atrás de fala, daí a gente entrou numa pira que ela podia ser autista. E aí a doutora dela falava, ela não tem nada, ela só tá, né? Ela tá passando por um momento difícil, uma pobreza de estímulos, né? Porque a gente vivia nós 4 dentro do apartamento, então... Né? Uma tinha aula, tinha que fazer tarefa, tinha que cozinhar, tinha que trabalhar remoto. Então estava ela lá, né, pequenininha, sem contato com outras crianças, muito, né, primos. E aí a gente entrou nessa. Então passei em neuro, nossa, otorrino, tudo, você imagina. Aí passamos no geneticista, porque daí eu tinha caso, né, uma avó que teve câncer de útero, um tio câncer de pele. Isso não tinha nenhuma ligação. A gente... Hoje é o tumor mesmo que a gente está estudando, né? A parte genética do tumor. Né? E daí vai se criando padrões que eu acredito que isso vai mudar ainda uns 5 anos aí para frente. Que é bem rápido. 5 anos é bem rápido. Né? Claro que nesse período tem muita gente que ainda não vai se beneficiar disso, mas muita coisa vai acontecer. Ai, que bom. Boas notícias, né? Então, eu queria agradecer a vocês, gente. Foi muito gostoso. Espero que a gente consiga alcançar algumas pessoas com esses cuidados, abrir o olho de... É um assunto bem delicado, né? Que a gente acha que não acontece, né? Porque pra mim era, nossa... Nunca vai acontecer comigo, né? Nunca, eu acho que eu nunca tive. Como eu falei, é raro, né? Mas acontece. Aí, né? Agora que ela conhece, toda hora aparece um caso aí novo. Sim. Então, assim, mas, né? Eu mesmo, assim... Eu aqui em Primavera, se você ver que na minha clínica eu trato 5 crianças, então, né, que de Primavera... Aqui de Primavera. De Primavera, da região aqui, próximo aqui, né, então a gente bastante. Pensa que não, mas... Até porque é só plano, né? Só plano, né? Agora vamos pôr aí. Porque eu conheci 2 famílias de Primavera que trataram, mas trataram via SUS, do câncer, né? Eu já tratei alguns lá quando eu estava no Hospital do Câncer. Alguns até passam comigo aqui. Então é isso. Foi um prazer mesmo, Ana. Obrigado pela oportunidade. Prazer conversar com você, Fernanda. Sempre escutei essa história, a gente é mais ou menos do mesmo meio, mas nós nunca tínhamos tido a oportunidade de conversar. Foi ótimo. Ela não me perguntou nada muito difícil. Tô brincando. Nada que você não ia tirar de letra, né? Mas assim, é muito legal ver que ela aproveitou esse momento para também estudar e entender tudo que estava passando para... E ela abriu a história da filha dela. E abriu a história da filha dela, assim. Então, isso é muito legal para nós, assim, eu também. Eu fico muito feliz de saber que agora em Primavera a gente tem um profissional, doutor Afonso aqui, equipe para, né, dar apoio para as famílias, porque nem todo mundo pode buscar fora um tratamento, né? Ficar 9 meses em São Paulo. E agora, não é, na verdade, opção, porque a gente já tem aqui, então mais prático, mais fácil, né? Graças a Deus. Acho que torna... o que acontece muitas vezes, assim, na clínica é o que? Às vezes passa ali com a gente, ou vai em São Paulo e fala, é a mesma coisa, vai ficar aqui, né? Então, assim, muito mais cômodo, né? No meu caso, assim, quando eu fui para São Paulo, realmente eu imaginava isso. Falei, não, vou buscar uma médica, né? Alguém que vai chefiar, vamos dizer assim, o tratamento. Mas eu faria em Cuiabá. Quimioterapia é uma medicação, né? Só que aí existe... Aí eu fiquei sabendo as intercorrências e tal, ainda como não tinha na época, né? Eu acho que foi no seu tempo ali era um momento difícil mesmo. Você que tinha opção. Hoje é tranquilo. Hoje a gente já tem UTI neonatal aqui, coisa que a gente não tinha. A UTI neonatal veio depois do Covid, né? A nossa a gente inaugurou ano passado, né? Aí, ó. Então é bem novo, né? 4 anos, né? Como mudou, né? Aí ele tá falando já daqui 5 anos que a gente vai ter marcadores diferentes, tudo diferente. O negócio é andar rápido, né? Graças a Deus. Ótimo. Mas, gente, muito obrigada, tá bom? Até que você tem que buscar suas menininhas, né? E a gente fica por aqui, tá? Agradecer a todos e até mês que vem.